Fala pessoal, tudo bem com vocês? Foi um Grenal histórico realmente. Entrou para a história tudo o que aconteceu. As 8 expulsões, a pancadaria e o vexame protagonizado pelos jogadores. Mas e as consequências e as repercussões de tudo isso no pós-jogo? É o que a gente vai tratar nesse vídeo. Eu sou o Chico Garcia, seja bem-vindo, inscreva-se no canal e vamos juntos! Não espere que eu vá aqui jogar para a torcida, que eu vá achar bacana, que eu vá achar legal, que isso é Libertadores, isso é raiz, isso é clássico, rivalidade é assim mesmo. Não, eu não vou aplaudir o que aconteceu. Foi ridículo, foi menor, foi pequeno, foi inaceitável. Gente grande, adultos, profissionais, numa Libertadores da América, num clássico disputado em que presidentes dos dois clubes, na véspera do jogo, se reuniram numa confraternização bradando por civilidade. Num clássico que ainda resiste ao colocar torcida única nos seus estádios. Os mais antigos que já viram aí Olímpico e Beira-Rio divididos ao meio, hoje isso é impossível. E cada vez mais a gente caminha para que a torcida visitante seja cada vez mais espezinhada dentro dos estádios. Hoje, 2.000 colorados para 50 mil gremistas. E o mesmo se verá no Beira-Rio dentro dessa fase de grupos. Não dá, gente. Não dá para aceitar esse tipo de coisa. Confusão antes do jogo. Confusão dentro do jogo, dentro do campo. E aí como? Como que você vai exigir que a torcida tenha a sua rivalidade sadia? Que você possa zoar o seu amiguinho, que você possa cornetar o seu familiar, o seu amigo, no grupo de WhatsApp, na rede social, no trabalho no dia seguinte, no colégio, na faculdade. Isso é do jogo. A rivalidade sadia, ela faz com que esses dois clubes gigantes tenham 5 Libertadores, 2 Mundiais, sejam gigantes do futebol brasileiro, mesmo nesse pedaço de chão no pé do Brasil. Como que a gente vai exigir que tenha um limite isso? Se os próprios protagonistas do espetáculo vão às vias de fato. Poxa, uma pena, porque até os 85 minutos de jogo, estava tendo jogo. Estava tendo jogo, um jogo legal de ver, apesar do 0-0, chances criadas para os dois lados, o Inter se postando muito bem na casa do adversário, nesse novo trabalho do Kudê, algo muito elogiável. O Grêmio com números impressionantes, né? Nesses últimos jogos, são 12 clássicos como mandante em que o Grêmio não perde dentro da sua arena. É um número interessante, está a 7 clássicos sem perder. Realmente é um fator interessante, apesar do empate. Apesar do Inter ter jogado melhor, na minha opinião, o Grêmio criou chances para vencer também. Vai fazer alguns ajustes e vai se encontrar no meio da temporada. E o Inter vem mostrando uma cara muito interessante e bem diferente do que do ano passado. Isso futebol, né? Mas de futebol, infelizmente, o futebol ficou em segundo plano. É uma pena, porque o que aconteceu no finalzinho do jogo ali acaba manchando um pouco não, bastante, né? A imagem do clássico será manchete mundial. O último jogo da Libertadores antes da paralisação da competição em razão do novo coronavírus. Não tem prazo para a competição ser retomada, para acontecer um novo Grenal. E nesse novo Grenal, certamente reflexo, bagagem do que aconteceu nesse primeiro Grenal. E aí eu queria entrar no pós-jogo, nas consequências e na repercussão de tudo que aconteceu. Primeiro que cada cartão vermelho custa $1.500, né? A Conmebol cobra isso dos clubes. Então, 60 mil reais, assim, numa conversão grosseira, a Conmebol lucrou com Grêmio e Inter. Eu sei que vocês devem estar imaginando que para clube de futebol isso não é nada, mas, gente, 8 expulsões. 8 expulsões. 3 jogadores de cada time em campo e mais um de cada um no banco de reservas. Paulo Miranda pelo Grêmio, Praxedes pelo lado do Inter. Depois pelo Inter, Moisés, Edenilson e Victor Cuesta. O Cuesta eu não vi o que ele fez. No lado do Grêmio, o PP, que eu também não vi o que fez, a não ser ter se envolvido na confusão com o Moisés, mas que o Moisés acabou provocando. O PP, o Caio Henrique e o Luciano. O Edenilson não tinha nada que ter dado um pescoçaço no Luciano, o Luciano não tinha nada que ter dado um encontrão no Moisés. Enfim, muita gente está legitimando essa briga. Está dizendo que faz parte, que se o adversário bate você não vai revidar.
eu não estive lá dentro, eu não sei qual o nível da temperatura do sangue fervendo, mas você é profissional, você está num jogo dessa magnitude, faz parte também desse controle emocional para você superar o teu oponente. E nesse tipo de jogo é onde entra essa maturidade. E isso tem a ver também com o discurso do teu chefe. O teu chefe precisa te dar lição, te dar exemplo, te controlar nesse tipo de jogo. Quando o teu chefe incentiva, aí que é o problema. E eu estou falando da declaração do Renato, depois do jogo, quando ele diz que não tem um time de freiras ou de padre e que se os jogadores do Inter baterem, ele vai revidar, colocando na conta dos jogadores do Inter o começo da confusão. Eu acho que dessa confusão específica foi o Moisés, realmente, com o PP. Agora, não justifica, gente, uma briga, uma disputa por lateral em que o Moisés chega mais forte ali chutando o PP, mas aí o Moisés tem que ser punido. Pronto, tem um árbitro para isso. Agora não justifica o cara sair do banco de reservas como o Paulo Miranda, querer bater em todos os caras do Inter, ou o Luciano chegar encontrando o cara, ou o Edenilson vindo, que estava fazendo um grande jogo, vir lá e acabar pegando o Luciano pelo pescoço. Não justifica nada do que aconteceu depois. As brigas vão acontecer, as disputas, é um jogo que realmente há uma tensão um pouco mais elevada, sim, mas há um limite, né, gente? A gente está falando de futebol, não de UFC, não de batalha campal, de briga generalizada. Não combina com futebol, não tem nada a ver. Eu não vou elogiar isso, em hipótese alguma, vou condenar sempre. E me entristece quando o Renato vai para a coletiva e fala esse tipo de coisa. O Romildo Bolzan Júnior depois tentou dizer que o assunto estava encerrado, do qual não concordo. Ele diz que isso será cuidado internamente e tudo mais, mas que o assunto estava encerrado. Não, não está encerrado. Não está encerrado. E quero elogiar aqui Marcelo Lomba e Pedro Jeromel. Os dois foram para os microfones e pediram desculpas pelo comportamento dos seus colegas. O Jeromel, inclusive, disse que é preciso lamentar o ocorrido porque isso não tem que acontecer. Muito bem. Era o que eu esperava dos comandantes, que até tiveram uma boa atitude durante o jogo. Lá o Renato e o Cudê entraram no gramado para tentar minimizar a situação, mas não adianta nada você ir para o microfone e meio que incentivar tudo isso como se tudo tivesse normal. Gente, não consigo aceitar. Muita gente pode dizer aí que isso é raiz, que isso é jogo, que eu tô de mimimi, que eu nunca joguei bola, não sei o que, não interessa. Agora eu como comunicador, como formador de opinião, não posso me isentar nesse caso. Não posso aplaudir esse tipo de coisa. Violência não combina. Eu queria estar aqui analisando o jogo, como fiz na live, como posso analisar para vocês, com circunstâncias de que o Inter fez um grande jogo na casa do Grêmio, o Grêmio criou algumas oportunidades também, as chances mais claras foram criadas pelo Inter, gostei muito do time formado pelo Eduardo Cudê, acho que o Renato acertou, né, em botar os 3 volantes, mas o Jean-Pierre entrou muito bem no time, para mim ele tem que ser titular, e são ajustes que ele vai fazer para a sequência. Acho que o Cebolinha foi muito bem marcado pelo Rodinei e muito individualista. O Rodinei, aliás, fez um bom jogo. O Wendel estava fazendo um bom jogo. O Moisés, quando entrou, fez um ótimo jogo também. O Saravia é um jogador que vai, futuramente, acho que vai ser titular, mas o Rodinei está cumprindo muito bem a sua função. O Edenilson foi o craque do jogo. O Jeromel foi um absurdo. A situação só não foi pior para o Grêmio por conta dele, mas o Inter perdeu as chances mais claras para poder vencer o jogo. Isso foi o futebol. O Lomba fez grandes defesas e foi um 0-0 bonito de se ver, enquanto teve jogo. Depois, infelizmente, aconteceu tudo isso e eu espero que esses jogadores sejam punidos. Eu só não acho que vai acontecer porque me parece que nos microfones os seus comandantes estão legitimando o que aconteceu. Mas o que eu esperaria desses dirigentes e dos treinadores, que esses jogadores fossem punidos, porque eles vão desfalcar as suas equipes quando a Libertadores for retomada, se não houver punição maior, porque a Conmebol ela tem um tribunal de penas, ela simplesmente condena, ela não julga, ela simplesmente envia um comunicado, fulano está suspenso por tantos jogos, e a punição pode ser mais pesada do que apenas um jogo, e esses jogadores podem desfalcar a Grêmio Internacional em vários jogos nessa fase de grupos. E aí? E aí vocês vão continuar achando legal o que aconteceu? Vocês vão continuar achando bonito, para quem achou, evidentemente? Não, né? Porque aí há um prejuízo técnico, há uma repercussão direta e negativa para o que você precisa. O Inter vai perder o Edenilson. Vai achar legal?
o Grêmio vai perder o PP, vai achar legal? Não, né? Então eu espero que os seus presidentes, amanhã de cabeça fria, eles pensem, não, peraí, nós precisamos fazer uma campanha, nós precisamos tomar alguma medida drástica, nós precisamos combater isso. E não é apenas fazendo jantar de confraternização, sendo que internamente, às vezes os comandantes pensam outra coisa. Não, se bater nós vamos revidar. Isso não colabora. E eu estou envergonhado pelo que aconteceu no nosso maior clássico, num clássico histórico que realmente entrou para a história. 8 expulsões não acontece todo dia. E eu sinto muito que isso tenha acontecido. Valeu, gente. Comentem aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!